Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 10 de março, nosso domingão. Fica até o final do vídeo que tem o bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, iniciando os jogos deste domingão, cara. Liverpool e Manchester City, um clássico interessantíssimo para se trabalhar no ao vivo, cara. Pré-live, dificilmente farei algum tipo de operação. Vamos lá, primeira coisa. O Liverpool tem o jogo no meio da semana contra o Sparta Praga, tá? Porém, cara, o Liverpool já meteu o sarrafo no jogo de ida, se eu não me engano, ficou de 5-1, cara. O jogo praticamente tá resolvido agora. E esse segundo jogo é na Inglaterra. Então, cara, não acredito que vai poupar jogador por causa de Europa League, sendo que tá disputando o título aqui. E esse jogo aqui é crucial. É crucial. Primeira coisa, o Arsenal passou todo mundo. Beleza? Então, o empate, se ficar de 1-1 o jogo ou 0-0, o Liverpool vai para 64, o Manchester City fica com 63 e o Arsenal e o Liverpool ficam a mesma quantidade de pontos disputando a liderança. Entendeu? Então, cara, o tropeço é ruim para os dois. As duas equipes vão vir para vencer essa partida. Dito isso, cara, com o poderio ofensivo das duas equipes, a qualidade de finalização, muito jogador de peso. Cara, jogo para gols. Beleza? Não tem como fugir do mercado. Nós temos o ataque do Liverpool com 64 gols na Premier League e o ataque do Manchester City com 62. E as duas defesas têm uma média de tomar quase um gol por jogo, entendeu? Então, cara, é um jogo interessante pra gente trabalhar gols, porque o empate é ruim para as duas. Cara, mercado de resultado é muito difícil. Vamos trazer aqui os últimos jogos. Olha só isso. Olha o Liverpool em casa. Dos últimos 10 jogos, não perdeu nenhum. 15, 20, 25. 25 a gente vai ter um amistoso contra o Bayern de Munique. Uma derrota. E o Manchester City fora de casa, 5, 10, 15 a gente vai ter duas derrotas. Tá bom? Então, cara, são duas equipes muito fortes. Tanto em casa, tanto fora de casa, tanto de modo geral, cara. Olha só, Race. Isso é lindo demais de ver. Beleza? Vai ser um puta clássico, meio-dia e 45 pra gente trabalhar, mas a única coisa que eu vou ficar de olho aqui é gols. O jogo que eu vou analisar é o jogo do Paris Saint-Germain contra o Reims, né? O Stade de Reims, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui? O Paris Saint-Germain ele tem a Copa da França no meio da semana, então não sei se ele vai priorizar a Ligue 1 ou a Copa da França, tá? Ou se vai com titular nos dois jogos. Então, antes de ir para essa partida aqui, verifique a escalação. Porque se o Paris Saint-Germain vier completinho, cara, ou até misto para completo, com poupando 1, 2, 3 jogadores no máximo ali, o resto vai ser poupado durante a partida, pode ser interessante trabalhar a vitória do Paris Saint-Germain, porque jogando em casa, o Paris Saint-Germain, de 12 jogos, perdeu apenas um, são 8 vitórias, cara. De 12 jogos, fez 31 gols e tomou 12, cara. Uma defesa, uma média de um gol por jogo, dentro de casa, né? E o ataque que tem uma média de fazer 2 gols por jogo. Então é interessante, assim, trabalhar a vitória do Paris Saint-Germain. Enfrenta o Reims, que fora de casa, de 12 jogos, não venceu em 7, então 50% dos jogos não venceu. E se a gente for pegar o confronto direto entre Paris Saint-Germain e Reims, são 8 vitórias do Paris Saint-Germain e 2 vitórias do Reims. Então há um nível de soberania muito grande, tá? Pegar essa vitória em 40 para completar o bilhete, dá para pegar uns 50 e 60 no ao vivo. Outro jogo que eu quero trazer para vocês é o jogo que eu estou com a camisa, sou muito fã do Olympique de Marseille, é um time que já me colocou bastante dinheiro no meu bolso, e essa temporada eu não tô trabalhando muito, não, foi uma das melhores temporadas do Marseille, tá? Que geralmente está aqui na parte de cima da tabela, buscando vaga na Champions League, às vezes brigando com o título, muito raramente, tá? Brigando, parece que sempre tá 10, 15 pontos na frente, mas sempre tá ali na parte de cima da tabela. Essa temporada não fez uma excelente temporada, tá? Mas enfrenta um adversário muito acessível, o Nantes, jogando fora de casa, de 11 jogos, 7 não venceu. É uma equipe muito frágil jogando longe dos seus domínios. Tomou 17 gols em 11 jogos e fez menos gol do que jogo, jogando fora de casa. E o Marcelo, em contrapartida, jogando em casa, não perdeu nenhum jogo, entendeu? Então, estar a favor do Marcelo pode ser interessante demais, tá? O Marcelo enfrenta o Vila Real, mas também venceu o primeiro jogo, se eu não me engano, tá? Venceu de 4-0. Então, tá muito bem encaminhada a classificação, por mais que jogue lá na Espanha, cara, pode perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim se classifica para a próxima fase. Então, pode muito bem focar aqui para tentar buscar vagas em competições europeias, porque tá difícil. Tem que acordar para a vida aí para alcançar Nice, Lille, Lens, tá? Para chegar próximo ao número de pontos. Não tá longe não, são 6 pontos. É 2 tropeços dessas duas equipes e 2 vitórias deles para chegar lá, mas tem que vencer, começando pelo Nantes, tá? Então, por isso que eu tô fechado com a vitória do Marselha. Leverkusen contra o Wolfsburg, cara, também tô fechado com a vitória do Leverkusen. Leverkusen, cara, que perdeu o jogo de ida pro Karabag, inclusive coloquei no bilhete pronto, vitória do Leverkusen, bilhete pronto às vezes deu a red. Coloquei, acabou perdendo o jogo de ida contra o Karabag. Cumpriu ali no over 1,5, fiquei na dúvida se colocava o over 1,5 ou a vitória, acabei colocando a vitória e bateu o over 1,5. Não sei se ele vai poupar jogador para jogar contra o Karabag não, cara. Título da Bundes tem um peso, cara,
maior que a Europa League pro Bayer Leverkusen, tá? Pro Bayer Leverkusen. Então, cara, eu acho que é o foco total aqui. Beleza? Se vier com foco total aqui, vitória do Leverkusen tem valor demais, tá? Até porque a equipe ainda não perdeu no campeonato. São 24 jogos, 20 vitórias. Jogando em casa são 13 jogos, são 12 jogos, 10 vitórias, tá? E nenhuma derrota. É o segundo melhor ataque, perde pro Bayern de Munique, tá? Mas a melhor defesa da competição com 16 gols tomados em 24 jogos. Cara, Leverkusen é uma máquina. Milan contra Empoli, cara. O Milan também venceu seu jogo de ida. Ixi, nem deixei aqui. O Milan venceu o jogo de ida contra o. Eu coloquei a vitória do Liverpool, o do Milan, mandei lá no grupo do Telegram, ou foi no bilhete pronto, não vou lembrar, mas acho que eu coloquei lá no grupo do Telegram. Trabalhei a vitória do Milan essa semana e bateu, não vou lembrar o time. Ó, vai bater aqui, pô. Vamos ver aqui. Contra o Slava Praga, pô, 4-2. Eu coloquei handicap -1 ainda. No final do jogo conseguiu bater, mas estava batendo o reembolso ali, tranquilo. Muito valor na operação. Vila cumpre muito essa linha, cara. E, cara, joga contra o Empoli dentro de casa. Pode ter um foco total nesse jogo aqui, porque tem 2 gols de vantagem contra o Slava Praga e é mais time também que o Slava Praga, tá? E tá próximo de ultrapassar o Juventus, cara, porque pode pegar a vice e liderança, entendeu? Porque pegar a liderança já era, Inter já era, já disparou, tá? Mas a vice-liderança pode ser interessante pro Milan, entendeu? Ainda mais que o Juventus enfrenta o Atalanta, que é um adversário extremamente complicado. Enfim, focando no Milan, cara, depende da escalação também. Enfrenta um adversário muito acessível que até o time reserva dá pra entrar a favor do Milan. Só que aí eu preciso de uma odd mais alta. O time reserva do Milan precisa de 1,70, entendeu? O time titular, se vier todo titular, dá pra trabalhar o handicap -1. Em casa, o Milan fez 22 jogos e tomou 8. É uma defesa muito sólida, entendeu? Isso me põe, são 9 vitórias em 13 jogos, então tem bastante vitórias. E tem uma defesa muito sólida. Ou seja, ganha com a defesa sólida, pelo menos reembolsar minha entrada vai. Entendeu? Então eu ganho uma confiança em cima disso. E fora de casa, o Empoli tomou 22 gols também em 13 jogos. Entendeu? Então é um time que tem a média de tomar quase 2 gols por jogo, um saldo de gols de -9. Entendeu? De 13 jogos, não venceu em 9. Então, cara, dá pra gente trabalhar, ainda mais porque se for com o time completo e essa odd se mantiver, o handicap -1 vai estar pagando muito bem, tá? Então dá pra gente explorar o mercado, mas depende da escalação. Saindo da Itália, indo para Portugal, nós temos a Arouca contra o Sporting Clube de Portugal. Odd 1,40 pro Sporting. Talvez o mercado tá achando que vai com o time reserva ou tá respeitando a equipe do Arouca jogando em casa. Vamos dar uma olhada aqui. A Arouca jogando em casa em 12 jogos, não venceu em 7, então não venceu mais da metade dos jogos. O Sporting jogando fora de casa em 11 jogos, não perdeu em 9, cara. Provavelmente o mercado tá achando que o Sport vai poupar jogadores, mas disputando o título aqui na Liga de Portugal, dificilmente o Sport vai poupar jogador contra o Atalanta. O jogo terminou de 1-1, terminou de 1-1. Isso aí, primeiro jogo, jogo de ida. Então acredito que vai vir com foco total aqui e dá pra gente trabalhar essa vitória do Sport. Mas, se você quiser fazer a operação antes, o ideal é trabalhar gols. O Sport tem a média de fazer quase 3 gols por jogo, de fazer e de tomar 1 gol por jogo. O Arouca tem uma média aí de quase 2 gols por jogo fazer e de tomar 1 gol por jogo também. Então pode ser interessante demais a gente trabalhar gols aqui. Outro jogo pra gente trabalhar gols, Benfica e Estoril. Dá pra fechar na vitória do Benfica? Dá, mas não com essa odd aqui. Quero essa odd um pouco mais alta. Benfica é muito mais time que Estoril. Estoril tá na parte de baixo da tabela. Estoril de 24 jogos só venceu 6. Jogando em casa, o Benfica não perdeu nenhum jogo. Jogando fora de casa, o Estoril é o segundo pior visitante com apenas 1 vitória. Sim, mas 1,18, cara, não me agrada. Beleza? Prefiro trabalhar gols. Saindo de Portugal, indo para Espanha, nós temos Real Madrid e Celta Vigo, fechado com a vitória do Real Madrid a 1,30. O Girona venceu a partida de hoje 2-0 pro Osasuna, então aproximou um pouco do Real Madrid, ainda está 4 pontos de vantagem, mas se quiser se manter com tranquilidade na liderança, tem que vencer o Celta de Vigo em casa, tá? O confronto entre Real Madrid e Celta de Vigo nos últimos 5 jogos deu Real Madrid, nos últimos 10 jogos são 9 vitórias do Real Madrid e 1 empate, tá? Então dá sim para trabalhar essa odd 1,30, dá para trabalhar um handicap -1, tá? Dá aquela conferida na escalação, mas o time reserva do Real Madrid tem total capacidade de ganhar do Celta de Vigo, que está aqui na parte de baixo do trabalho, da tabela. Se você quiser trabalhar gols também nessa partida, pode ser interessante, porque tem o fator desespero do Celta Vigo, pode complicar um pouco a vida do Real, ou pode facilitar a vida do Real, dando abertura para o Real Madrid jogar no contra-ataque, que tá funcionando muito bem. União San-Giloase contra Ghent, cara. Aqui sim, possível vitória do União San-Giloase, só que eu queria pegar pelo menos com um empate, me reembolsando meio stake, né? O handicap 0,0 menos meio, cara. Porque o Ghent não é um time fácil de se vencer. Pra você ter uma ideia aqui, ó, dos últimos 5 jogos,
o União São Giloás não perdeu pro Gent, mas são 2 vitórias e 3 empates. Entendeu? Então tem 3 empates aí. Então proteger o empate na nossa stake pode ser interessante, tá? O União São Giloás jogando em casa tem uma campanha muito boa dos últimos 10 jogos. Não perdeu em 9 e perdeu pro Fenerbahçe 3-0. Olha só essa race. É um time muito forte na Bélgica. Muito forte na Bélgica, tá? E o Gent jogando fora de casa, ó, dos últimos 10 jogos. 1, 2, 3, 4 vitórias apenas, tá? Dos últimos 15, aí começa a ter um pouco mais de vitórias, tá? Tá na parte de meio para baixo da tabela. Vai tentar de tudo para conseguir essa classificação para o playoff da disputa do título, tá bom? Tem um jogo a menos que o Cercle Bruges e que o Mechelen, ou seja, se vencer essa partida vai a 46 pontos e vai para a quinta colocação. Então, é um jogo de extrema importância para o Gent e o União São Giloase, quanto mais pontos se somar, é melhor para a próxima fase. Só que tem um detalhe, o União São Giloase enfrenta o Fenerbahçe no meio da semana que vem. Só que essa derrota de 3-0 jogando em casa, será que o União São Giloase vai focar na Europa League para tentar reverter esse placar lá na Turquia? Ou será que vai focar no Campeonato Belga novamente? Então fica essa questão aí, beleza? Se for focar na Europa Conference League, cara, é muito provável que vai poupar jogador nesse jogo contra o Gent. Então a gente fica fora de mercado, tá? Agora, se for focar na Jupiler Pro Liga, vitória do União São Giloase. Finalizar umas análises dos jogos europeus, agora nós temos os jogos estaduais brasileiros. Eu vou passar rápido aqui pelos jogos, tá? Vamos lá. Sampaio Corrêa contra o Botafogo. Muito provavelmente o Botafogo vai com o time reserva nesse jogo aqui, até porque o time reserva do Botafogo tem total capacidade de ganhar do Sampaio Corrêa. O Botafogo tem um confronto da Libertadores no meio da semana. Venceu o jogo de ida, mas agora é em São Paulo o jogo de volta e o Bragantino vai dar a vida para se classificar na Libertadores. Então é muito provável que o Botafogo abdique desse jogo aqui da Taça Rio, que não é um campeonato que vale muita coisa. Fechou? Desculpa falar, mas eu entre Taça Rio e Libertadores, pelo amor de Deus. Vasco contra Nova Iguaçu, acredito sim, Vasco, foco total, dá para trabalhar a vitória do Vasco. Se tiver 1,60, provavelmente eu vou comprar. Jogo de ida, importante demais fazer o resultado dentro de casa, para depois só administrar o resultado contra o Nova Iguaçu. Não aconselharia trabalhar o handicap -1, cara, apesar do Vasco ter vencido alguns jogos por 2 gols de diferença, mas por ser um jogo de ida, mais cautela. Não acredito o Vasco forçando a linha para ganhar por 2 gols de diferença. Se tiver ganhando de 1-0 dos 70, 80 minutos de jogo, acredito que vai tentar segurar esse resultado aí. Para finalizar, nós temos o Tombense contra o Cruzeiro. Empate anula o Cruzeiro pode ter valor, mas eu preciso dessa odd de 2,20, 2,30, tá? Porque o empate fora de casa pro Cruzeiro na semifinal, cara, é um time de prateleira abaixo do Cruzeiro, né? Mas não é um resultado ruim, tá? Depois decide em casa no Mineirão, classificação para final, tá? Mas eu preciso do empate anulando, cara, porque perder seria muito ruim pro Cruzeiro. Acredito que ele não sai de lá com a derrota, não. Pelo menos o empate sai. Mas eu preciso ter odd, que aí eu trabalho a vitória do Cruzeiro com o empate anulando 100%, beleza? Pra finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto que acabou caindo a odd, hein? Ixi, 1,72, mas tá bom, tem valor ainda, tá bom? Vamos entrando pra fazer essa odd cair mais, é isso aí. Vamos lá. 2 gols no jogo do Benfica contra o Estoril, over o e-mail, né? 2 gols no jogo do Arouca contra o Sport, over 1,5, é uma tripla. E vitória do Real Madrid contra o Celta Vigo, tá? Esse bilhete tem um total de 1,73 de odd. É o ideal de uma relação de 2 greens para o Red. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e valeu!